Sobre a situação da fronteira entre Brasil e Venezuela e trazer um pouco aí da visão do Exército, já que a gente está aqui com a matéria, você está vendo aqui atrás, matéria da Mirelle Pinheiro, ela está ao vivo aqui com a gente, vai discutir um pouco como é que está a situação hoje. Mirelle, bom dia. Bom dia, Rafa, bom dia a todos. É isso mesmo. O Exército ele divulgou um vídeo ontem por meio aí da Operação Acolhida, que apesar de ter esse nome Operação, é uma ação permanente ali na fronteira, né, do Brasil com a Venezuela, numa cidade que se chama Pacaraima. O Exército informou que os brasileiros que desejam retornar ao país podem voltar tranquilamente, porque a fronteira do Brasil com a Venezuela está aberta. Porém, eu conversei com o Andrei Rodrigues, né, o diretor-geral da Polícia Federal, ele informou, no entanto, que a fronteira da Venezuela, do lado da Venezuela, essa fronteira está fechada. Mas, falando ali sobre essa operação acolhida, é uma operação que fica ali sob responsabilidade do Exército, mas que concentra ali também outras instituições até internacionais. Então a gente tem ali a Acnur, tem a Polícia Federal, que trabalha com a documentação desses venezuelanos, né, que vêm para o Brasil. Então é uma espécie de força-tarefa humanitária que fica localizada ali na fronteira e tem uma estrutura enorme. Mirelle, eu vou aproveitar da tua experiência jornalística, porque você já visitou áreas ali, você já fez matérias em todas as áreas que envolvem fronteiras. Como é essa situação? Eu sei que a gente está falando aí de um problema que já leva mais de 10 anos, a gente trouxe inclusive o governador de Roraima, o Antônio Denário, ontem, ele falou aqui, deu a dimensão numérica até do problema, da quantidade de venezuelanos que já entraram no Brasil. Mas eu queria que você lembrasse aí das suas matérias, das suas experiências. Como é essa situação na fronteira brasileira, não só na Venezuela, porque a gente está falando agora da Venezuela especificamente, e é um problema grave, mas das outras que você também já visitou. São realmente lugares muito remotos? Como é o cuidado do Exército? Como é que eles chegam nesses locais? Isso, exatamente. Eu estive em Pacaraima, eu acompanhei exatamente esse trabalho das forças, né, federais recebendo esses venezuelanos. O que acontece ali em Pacaraima? É uma fronteira seca, é uma fronteira que tem alguns caminhos digamos assim, pela mata, né? Então, na época que eu fui, a fronteira da Venezuela também estava fechada, então foi uma situação bem semelhante à atual. Mas apesar da fronteira da Venezuela estar fechada, vários venezuelanos contratavam até mesmo coiotes, e assim, são coiotes que cobram um preço muito alto, e a gente sabe que a situação da Venezuela é preocupante já há muito tempo, não começou agora. As pessoas vivem uma situação de vulnerabilidade extrema, então as pessoas muitas vezes juntam todo o dinheiro ali de uma vida para pagar um coiote e para percorrer essas trilhas clandestinas em meio à mata, e aí muitas vezes essas pessoas chegam pela mata mesmo, e elas recebem ali um primeiro atendimento na operação acolhida. Essa operação, ela reúne a Polícia Federal, que faz ali alguns documentos, tem também a oportunidade de ver se tem algum emprego para essas pessoas. Então é uma espécie de como se fosse uma ressocialização, né? Mas ali integrando essa pessoa ao Brasil. Muitas pessoas também vêm ao encontro de outros familiares, então todas essas informações elas são colhidas ali pelas autoridades, e aí essas pessoas elas ganham alguns destinos diferentes, ou vão de encontro com a família, ou seguem ali para alguma instituição social. Então é uma estrutura muito grande. E vale lembrar também que ali próximo, bem próximo à fronteira, também tem uma delegacia da Polícia Federal que também faz esse acompanhamento na questão de segurança. Realmente, quando a gente pensa, eu estava procurando matérias ontem antigas, eu lembro de matérias de 2018 do Metrópolis, que já tratavam dessa questão. Das suas fontes, tanto no Exército quanto na Polícia Federal, há um temor de que haja um novo fluxo migratório,
Ou eles estão, pelo primeiro momento, eu sei que a gente está falando disso um dia, os ataques aconteceram ontem, mas como é que isso aconteceu? Como é que eles estão vendo essa possibilidade de um novo fluxo? Então, esse fluxo, ele já se comparado a outras fronteiras, por exemplo, a Bolívia ali, que faz fronteira com o Acre, com a cidade de Epitaciolândia, a fronteira da Venezuela é uma fronteira que ela tem um movimento muito mais intenso, exatamente por conta dessa busca dos venezuelanos por uma vida nova no Brasil. E isso, inclusive, aumenta até a possibilidade dessas pessoas, principalmente mulheres, o governador até comentou isso ontem em entrevista aqui ao Metrópolis, vem muitas mulheres, vem muitas crianças, muitas vezes essas mulheres elas são enganadas aí com falsas promessas de emprego. Quando eu fui, nós conseguimos ver assim várias mulheres que elas eram enganadas com uma promessa de trabalhar como modelo e elas acabavam sendo prostituídas em garimpos. Nós sabemos também que em Roraima tem muitos garimpos, então tem toda uma situação que eu acredito que é a preocupação do governo brasileiro. Esse fluxo, ele já é muito intenso, é possível que ele aumente sim, segundo as minhas fontes no Exército, porém, eles informaram que eles estão preparados e que, inclusive, no dia do ataque, que foi ontem, eles não notaram uma movimentação muito mais intensa do que o normal. Porém, nós sabemos que foi muito recente, então é possível aí que algumas famílias, outras pessoas decidam sair, até mesmo optando por essas vias clandestinas. Mirelle, você conversou com o Exército, trouxe inclusive a matéria que a gente abriu aqui nossa conversa, mas você também tem muitas fontes na Polícia Federal e a gente sabe que a Polícia Federal também faz um trabalho importantíssimo nas fronteiras, principalmente na fronteira com a Venezuela. Quais são as ordens iniciais? O que é que o diretor da PF está trabalhando? Eles estão esperando esse retorno de Lula a Brasília? Como é que está no momento? Então, o diretor da PF me informou ontem que ele já comunicou, já acionou os adidos. Os adidos são policiais federais que trabalham e representam o Brasil em outros países. Então, nós temos adidos da PF nos principais países, principalmente nos da fronteira, incluindo a Venezuela. Então, o Andrei Rodrigues, ele acionou tanto o adido policial quanto o adido adjunto. Então, ali tem toda uma força-tarefa da Polícia Federal em Caracas. Ele disse que esses adidos eles já foram para a Embaixada do Brasil na Venezuela, eles estão em contato com a embaixadora e eles estão reunindo algumas informações até para passar para o presidente, enfim, e ajudar ali nessa tomada de decisão. Atualmente a PF está agindo por meio dos adidos e, claro, eu mencionei que existe uma delegacia na fronteira, então também eles atuam nessa parte da segurança, que é a atribuição deles, segurança de fronteira. Mirelle, me explica então, só para a gente fazer esse contexto, a gente falou do Exército, falou da PF, como é que eles trabalham em conjunto? Qual é o trabalho feito pelas duas forças, né, de repressão policial, tanto a polícia, né, o Exército, quanto a Polícia Federal, como é que eles trabalham em conjunto nessa fronteira tão problemática? Então, de fato é uma força-tarefa. Como a Polícia Federal ela é uma polícia da União, ela tem como uma diretriz da Polícia Federal proteger e atuar nas áreas de fronteira. Então, eles fazem investigações, como é uma polícia, digamos, mais estratégica, né? Ela não é uma polícia ostensiva de ficar ali fazendo ronda nas ruas, ela atua mais por meio de investigações e de interlocução internacional. Então, assim, quando tem operações internacionais que envolvem ali outros países, tanto da América do Sul quanto da Europa, a Polícia Federal ela tem representantes, ela tem, inclusive, o chefe da Interpol é um delegado federal. A Polícia Federal ela tem ali uma capacidade de comunicação muito grande com outros países, o que é fundamental, principalmente nesse momento. E o Exército ele atua tanto na Operação Acolhida, coordenando tudo, quanto na parte de segurança também da fronteira. Então, se precisar, se tiver alguma ameaça muito grande, os oficiais, os militares do Exército, eles são
colocados ali, apostos nessa área de fronteira. Então funciona como se fosse um braço operacional e um braço de inteligência e comunicação institucional, internacional. Já que a gente está falando da fronteira entre a Venezuela e o Brasil, e a fronteira principal ali com Roraima, lembrando que também a Venezuela faz fronteira com o Amazonas, mas o pessoal aqui no Meu Ponto avisou que temos vídeos de venezuelanos comemorando o ataque dos Estados Unidos, a retirada de Maduro do poder, isso em Boa Vista, que é capital de Roraima. Essas imagens foram feitas ontem à noite e mostram aí essa comemoração de venezuelanos que moram aqui no Brasil, que justamente passaram por essas situações que a Mirelle tem, né, ditado aqui, falado pra gente, alguns entrando naturalmente, outros infelizmente tendo que pagar coiotes. Eu confesso que até fiquei chocado, Mirelle. A gente ouve tanto falar de coiotes que são pagos para levar pessoas para dentro dos Estados Unidos, que acha que essas coisas só acontecem por lá. E agora a gente descobre que não, que a situação de fato na Venezuela é tão grave que acaba que eles precisam, né, desses subterfúgios para poder fugir. É aquela situação, até comentei ontem com o Felipe, enquanto a gente conversava, né? É um ataque infundado, mas também um ataque contra um regime que ninguém duvida, de fato, estava fazendo mal para os venezuelanos. E a gente fica naquele paradoxo, né? Pensar o que é que vai ser agora, principalmente diante dessa possibilidade não, dessa certeza, como Donald Trump deixou claro, de que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. Mirelle, vamos aproveitar também, só para você, de novo, vou aproveitar esse teu histórico. Faz um pouco aí uma linha do tempo do que é que você lembra desses problemas, porque assim, acredito que hoje essa fronteira com a Venezuela seja a mais problemática de um país que tem fronteiras com muitos outros países, né? Exatamente. Eu acho, pelo que eu vi ali no local, eu penso que a principal questão é essa, é a situação assim de extrema vulnerabilidade dos venezuelanos. Então eles acabam topando praticamente tudo para sair do país, o que é uma situação extremamente triste. Então, a Polícia Federal, inclusive, já fez diversas operações para resgatar essas pessoas que eram escravizadas e acredito que a situação não deve ter mudado muito em garimpos. São pessoas que elas acabam sendo iludidas facilmente. Então, o crime organizado acaba se alimentando desse sofrimento e fazendo ali, colocando essas pessoas como mais uma peça ali nessa engrenagem criminosa e de tanto sofrimento. Então, é realmente uma situação muito triste. A equipe aqui do Metrópolis também chegou a entrevistar, falando aí sobre esse comentário que você fez, chegou a entrevistar um venezuelano aqui em Brasília e ele também estava comemorando bastante, porque é uma realidade muito dura, uma realidade muito difícil. Então acaba que isso reflete bastante na fronteira e o Brasil vem aí para os venezuelanos como uma esperança de um futuro melhor, de novas oportunidades, e isso reflete diretamente ali nas fronteiras, onde o fluxo ele é muito alto. Salvo engano, o governador comentou que eram cerca de 300 pessoas por dia, então é um número de fato muito grande e que o governo ele realmente precisa se preparar aí para os próximos dias, porque a gente não sabe se vai aumentar, se vai ter um impacto aí muito, muito grande para as autoridades aqui do Brasil. Mirelle, sua coluna cobre muito questões envolvendo facções criminosas e uma das acusações, a principal acusação contra Maduro é de que ele seria líder do cartel de Los Soles, que é um cartel conhecido lá na Venezuela. Há alguma ligação de cartéis ou de organizações criminosas brasileiras com organizações criminosas venezuelanas? A polícia brasileira já identificou alguma ligação que possa aí trazer algum problema para o Brasil a partir desse momento? Assim, o crime organizado ele se comunica, né? Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho, que são arqui-inimigos, mas que investigações já apontaram também que existe aí até certo ponto alguma conexão entre eles, inclusive com parcerias em venda de drogas e em outros crimes. Então é possível sim que tenha alguma comunicação, mas eu acredito que a maior questão
que pode refletir aqui no Brasil essa questão da discussão que já teve, né? Que é de transformar o crime organizado em terrorismo, que é o que permitiria toda essa atuação internacional aqui no Brasil. Então, não tenho conhecimento de investigações que envolvam diretamente essa ligação, que tenha essa comprovação, mas nós sabemos que o crime organizado, ele se expande e ele se comunica. Então, tem muitos criminosos brasileiros, narcotraficantes na Bolívia, tem principalmente, né, que é um ponto ali crucial na questão da produção da droga. Então, é possível que tenha alguma conexão, mas ainda não teve nenhuma operação deflagrada que apontasse aí essa parceria e essa ligação tão forte do cartel com as organizações criminosas brasileiras. Aproveitar que a gente está aqui nessa conversa, eu vou pedir para o nosso pessoal preparar a entrevista que o governador de Roraima deu para a gente ontem, para a gente mostrar também, já que estamos falando da fronteira, falando sobre essa localização, trazer aí essa visão de quem está lá dentro, quem está vivendo perto. Ele trouxe, inclusive, vários dados. A situação acaba sendo problemática para Roraima inteira, né? Exatamente. Ali em Roraima, principalmente em Pacaraima, que é uma cidade que ela sobrevive dessa movimentação da fronteira, ela tem a presença de muitos venezuelanos. Então, por exemplo, lá tem comércios pequenos, mas o principal comércio da região é de um venezuelano. É um barzinho que ele transformou em restaurante e ali esse comércio ele sustenta a vida noturna da cidade, né? Então, esses venezuelanos acabaram tomando conta ali tanto de Pacaraima e, claro, migrando para Boa Vista, que é a cidade mais próxima. Mirelle, muito obrigado por participar aqui com a gente, trazendo essas informações. Acredito que você vai passar também o domingo inteiro recebendo novas informações e a gente vai ficar ao vivo durante um bom tempo, trazendo todas as atualizações. Por favor, sinta-se à vontade quando quiser voltar e, claro, acesse a coluna Mirelle Pinheiro no metrópolis.com. Muito obrigada.